Olá, pessoal, tudo bom? De volta com o Semicast, tudo bom, Ricardo? Como é que você tá? Firme e forte. Ricardo, trazendo aqui mais um tema palpitante para as pessoas. Queria também agradecer mais uma vez a repercussão e as críticas construtivas das pessoas. Continue mandando, gente, conversando, a gente vai sempre discutindo essas críticas que você vem passando para a gente. Ricardo, nosso tema é a Prefeitura de Maceió, o prefeito JHC, e a influência, se é que ele tem, do JC, o prefeito JHC. Você diria que ele é primeiro-ministro de Maceió? E a influência JC, exatamente. É engraçado que você trouxe para o seu blog essa semana a questão do lixo, a gente já tinha falado sobre ele, e parece que pela primeira vez houve um movimento do JHC para afastar o JC. Né? Aí tem a questão do Arthur Lira, tem vários elementos aí nessa equação. Mas eu queria que você falasse sobre isso. A gente elegeu o JHC e ganhou o JC. Como é que se dá essa relação? Na verdade, o JHC nunca se afastou do JC, né? Enfim, é pai e filho, uma relação familiar. Eu confesso que não me sinto autorizado a falar sobre isso. Mas, do ponto de vista político, eu acho que o JC ele é um peso para JHC. E tem sido assim sempre. Se você lembrar a campanha para prefeito de Maceió, o ataque que se fazia a JHC era o fato de ele ser filho de João Caldas. Isso. E o tempo todo, ele quando tinha que se defender, era sempre assim, filho de João Caldas. Porque João Caldas tem um histórico, né? Sempre foi um personagem muito polêmico, digamos assim. Envolveu-se em algumas questões que ainda não foram totalmente esclarecidas, a questão das ambulâncias. E até pelo comportamento dele, a linguagem, ele é um tipo assim bem debochado, né? O João Caldas, ele brinca muito com coisas sérias, sempre gerou desconfiança. E quando o JHC assume a prefeitura, e ele tem, diga-se de passagem, né, uma identidade própria, ele conseguiu criar desde a época da Assembleia Legislativa, né? A gente há de lembrar que ele denunciou a Casa Tavares, aquilo não evoluiu, você viu, né, como são as coisas, né? Havia muita prova ali, pelo menos que a gente imaginava que fosse prova, mas não avançou. Como em regra, essas investigações não avançam aqui no estado de Alagoas. Objetivamente, o João Caldas continua sendo uma presença constante na prefeitura de Maceió. Ele dificulta, e eu sei disso porque tem alguns interlocutores com os quais eu falo, alianças políticas para o JHC, porque todo mundo diz assim, com o JC ou com o João Caldas na secretaria, eu não quero dividir espaço ali. No caso do lixo especificamente, ele nomeou para a secretaria, né? Enfim, de ambiente, né? É Secretaria de Ambiente, não. Enfim, eu esqueço. Cima, né? Não, é outra secretaria. Que cuida da questão do lixo. O Moacir Teófilo tirou uma pessoa dele, João Caldas. E ali, quando eu digo tirou preventivamente, porque estava chamando a atenção. Já 3 ações na justiça, né, por conta do contrato emergencial realizado pela prefeitura em setembro do ano passado. Tem uma decisão de primeiro grau, foi do juiz Antônio Emanuel Dória, que foi uma ação movida pela promotora Fernanda Moreira. Isso. E tem a questão da decisão do desembargador Tutimé Zairan, também provocada por uma ação da Via Ambiental, a empresa que ocupava o espaço anterior ao contrato emergencial. E essa história foi parar no STJ. Havia uma decisão cassando a liminar do Tutimé Zairan, do desembargador Fernando Torinho, mas que foi cassada essa liminar dele, ou essa decisão dele no STJ, e a questão... Me disseram, enfim, uma pessoa do Ministério Público, que tem pelo menos 30 ações girando nessa questão do lixo. É muita coisa. E não vamos esquecer, o lixo, repito, tirou muito da imagem política de Cícero Almeida, pelo contrário, foi responsável pela destruição da imagem política dele, Cícero do lixo. Levou a imagem dele ao lixo. Ao lixo político, né? Ao lixo político, sim. E agora, ao tirar
das mãos do João Caldas, né, ou de uma pessoa colocada por ele para o controle desses contratos, ele evidentemente se previne, se blinda, né, de ações futuras. Eu não conheço o Moacir Teófilo, que é filho do Rogério Teófilo, prefeito de Arapiraca, enfim. É um cara jovem, então tomara que ele consiga lidar com isso muito bem. Mas ele, João Caldas, continua sendo, sim, um empecilho. É motivo de desconfiança geral. Quem vai se aliar ao JC numa conversa, cobra sempre. E o João Caldas. Ele vai ficar com o quê? Se a gente lembrar na campanha, a confusão que ele fez, que queria ser o suplente, né? Enfim, do Davi Davino, e que inicialmente era candidato a deputado, né? Isso, exatamente. Que dificuldade ele impõe para o filho, né? Não, totalmente. Que tem, evidentemente, uma ambição política de chegar ao governo do Estado. Chegou-se a pré-anunciar a entrada de Gil Pereira e Davi Davino na prefeitura. Cada um uma secretaria diferente, educação, saúde, enfim. Eram duas secretarias. Indicações do Arthur Lira. Do Arthur Lira, exatamente. O Arthur Lira entraria efetivamente como aliado formal. Né? O empecilho é o JC? É um dos empecilhos. As conversas, elas avançaram e recuaram. Avançaram e recuaram. Eu acho que termina sendo inevitável para Arthur Lira e JHC essa aliança. Porque só sobra para eles um e outro, né? Ou o JHC vai com o Arthur Lira, ou não tem um apoio forte e concreto, por exemplo, em Brasília, para as necessidades da Prefeitura de Maceió ou ações outras. Por outro lado, Arthur Lira precisa ter uma base eleitoral. O Arthur Lira é um deputado de reduto, né? Ele é um parlamentar, ele não tem esse voto solto, né? Aliás, poucos têm, né? Quem, entre os deputados federais de Alagoas, tem esse voto solto? Alfredo Gaspar, independentemente de qualquer coisa, não é julgamento do... Alfredo Gaspar tem, sim, uma votação mais espontânea, mas assim, até pela identidade ideológica, né, que ele apregoa, mas assim, é muito pouco. Né? O Rafael Brito conseguiu, né, junto à meninada nas escolas, né? Também, Peneda, você chegou a falar nisso. Pois e assim, ele chegou em alguns municípios graças a esse apoio, vamos dizer assim, de reduto. Acontece muito. Então, para Arthur Lira, sobrou JHC. E para JHC, sobrou Arthur Lira. Essa aliança deve acontecer? Acredito que sim. Agora, sem dúvida nenhuma, o JC, o João Caldas, ou como você gosta de repetir, o grito do campo, sempre vai ser um empecilho para que essa conversa avance. Até onde eu sei, o Davi Davino está absolutamente afinado com o JHC e com o JC também para assumir a Secretaria de Saúde. Trouxe isso também no seu pois é. A Jó Pereira me parece que nem tanto. A Jó tem uma autonomia, ela foi muito boa parlamentar, inegavelmente, né? Enfim, e ela quer, imagino eu, continuar investindo no nome dela como um nome para a sociedade civil de forma geral, independentemente de reduto. Ela também tem reduto, né? A família dela tem reduto eleitoral. Mas ela consegue ir mais além, exatamente pelo perfil que ela construiu como parlamentar. Agora, vai ter sempre ali. Eu não conversei com ela, confesso, mas assim, até onde eu sei, ela não aceita, por exemplo, dividir a Secretaria de Educação com João Caldas. Ela seria uma assinadora só de... Não sei se é só isso, mas evidentemente, repito, pela trajetória, ele gera sempre muita desconfiança. E outra coisa, é o pai do prefeito. Não vou entrar, repito, em questões familiares, mas o pai do prefeito é alguém poderoso na prefeitura, se desenvolve a mesma atividade do filho, e que é o caso. Pois é, Ricardo. Então, vamos acompanhar também, mais uma vez, essa questão da prefeitura. Vou trazer aqui a minha dica cultural, que é uma provocação. A revista Rolling Stones, que é uma revista de música, né? Basicamente de música, fez uma eleição dos maiores discos brasileiros de todos os tempos. O Clube da Esquina, que você vinha cantarolando uma das canções no carro, na vinda para cá, o Ricardo veio cantarolando. Se chamava Homem. Exatamente. Então, o Clube da Esquina ficou em primeiro lugar. E isso trouxe uma determinada polêmica, como todas as listas. E ficou aquela defesa entre o Clube da Esquina, que é um disco
daquela turma de Minas Gerais. A Tábua de Esmeraldas, do Jorge Ben, que eu sei que você não é... Não, eu gosto, pero não muito. E os 3 discos da fase racional do Tim Maia. Então, eu peço para as pessoas que nos assistem, eu não vou dar a minha opinião, não. Ouçam os 3. Agora, ouçam naquela sequência do antigo sequência de vinil, Ricardo. Ouçam, todos estão em streams. Ouçam Clube da Esquina, ouçam a Tábua de Esmeraldas e ouçam os 3 discos da fase racional do Tim Maia e deem a sua opinião. E a sua, Ricardo? Sua dica musical? Já que você está recomendando as pessoas ouçam esses discos, eu vou recomendar que ouçam este disco aqui, Meia-Noite, de Edu Lobo. Esse, para mim, é um dos melhores discos da música popular brasileira nas últimas décadas. É um disco muito bem arranjado, os arranjos são de Cristóvão Bastos, que é um mestre, né? O Cristóvão é fantástico, enfim, é parceiro do Chico Buarque de Holanda também, e é um personagem que não aparece tanto, né, para o grande público, mas tem um papel fantástico dentro da música popular brasileira. Esse disco reúne aqui, basicamente, as músicas que ele fez, ou parte das músicas que o Edu Lobo fez com Chico Buarque de Holanda. É um disco belíssimo e é muito bem cuidado. Quem escolheu o Cristóvão Bastos para ser o arranjador não é pouco. E ele próprio, Edu Lobo, ele é muito zeloso, ele é muito cuidadoso, detalhista. Tem eu brinco com isso, uma homenagem dele aqui ao Milton Nascimento na música Beatriz. Por que homenagem? Ele canta a música, ele começa a cantar, na parte que sobe entra o Milton Nascimento, que é uma voz absolutamente fantástica, diferenciada. E essa música tem uma particularidade que eu gosto muito, contada pelo próprio Edu. Ele fez a melodia de Beatriz, né? Olha, será que é de louça? E o Chico Buarque fez a letra. E ele descobriu, depois de a música pronta, o que nem o próprio Chico sabia, que a palavra céu estava na nota mais alta e a palavra chão na nota mais baixa. O Chico ficou surpreso, não pretendia isso. Explica-se isso. Quem sabe, para quem gosta do sobrenatural, encontra isso. Eu acho que não, eu acho que tem muito a ver com a intuição do gênio, e são 2 gênios da música popular brasileira. Entendendo o gênio, tá? Com todas as limitações, que a gente tem mania de dizer, fulano é um gênio. Enfim, mas se alguém se aproxima de gênio na música popular brasileira, seguramente Chico Buarque de Holanda é um desses personagens. Perfeito, Ricardo. Então, é do Lobo, Meia-Noite. Eu nunca ouvi, não. Vou ouvir também. Já vou aproveitar a dica aqui também. Se você tivesse no seu carro um CD player, tá? Mas não... Tô no streamer. Estamos indo. Depois você é um homem, enfim, mais evoluído. Eu sou da época das cavernas aqui, pré-histórica. É isso, gente. Então, mais um CMCast. A gente volta na semana que vem com mais 3 episódios. Obrigado, Ricardo. Obrigado também. Um abraço a todos. Um abraço a todos.